grande milagre do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família, pode acontecer num dia inesperado, em que você estiver fazendo o seu trabalho com simplicidade e, por muitas vezes, até quando nesse contexto as coisas não estejam indo muito bem. Às vezes a gente tem uma impressão, uma ideia que os grandes milagres de Deus, as grandes obras de Deus, acontecem num contexto místico, espiritual. Por isso que as pessoas que ainda não foram libertas do paganismo acreditam em coisas do tipo subir em cume de monte. Nada contra você que é crente, vai lá em monte. Mas Jesus disse que não precisa, só um adendo aqui para ficar guardado no teu coração. Jesus disse que nem neste monte, nem naquele monte, você precisa ir para buscá-lo, porque Deus é espírito. Você pode estar no monte de pedra, lá no Anhangava, ou você pode estar no monte de coberta, né? Como muitas vezes eu, nas madrugadas frias de Curitiba, me enrolo nas minhas cobertas para fazer orações. Não importa, Deus é espírito, e se o que está te movendo a isso é ainda a falta da libertação do seu paganismo, do seu misticismo, você está, na verdade, correndo risco e perdendo tempo. O que eu quero dizer com isso é que não importa. O milagre de Jesus, o grande milagre, a grande obra, pode encontrar você na simplicidade do seu dia a dia, na simplicidade do seu cotidiano. O Senhor pode entrar na sua vida de uma maneira tão súbita, tão inesperada, que Ele muda tudo do dia para a noite. É isso também que nós aprendemos naquele texto de Lucas. Vamos lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, do verso 1 até ao 11. Lucas 5, do 1 ao 11, nós temos o relato do que foi chamado e conhecido como a pesca maravilhosa. E nós lemos assim: aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, ou mar da Galileia, e viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Veja, nós temos a informação, vamos ler, então vai ser repetido, mas já vou adiantar. Os irmãos Pedro, André, Tiago e João, em 2 barcos, possivelmente com alguns funcionários também, porque Zebedeu, que era o pai de João e Tiago, tinha assim uma empresa de pesca, uma pequena empresa no ramo da pesca. Eles trabalharam a noite inteira, era o trabalho deles, eles ainda não eram apóstolos, eles ainda não eram seguidores de Jesus em tempo integral, imagino que nem sonhavam em sê-lo, e eles então estavam como eu, você, como pessoas comuns, trabalhando pela sua subsistência. Porque quando Jesus entra nas nossas vidas, e Jesus já tinha entrado na vida desses homens, desses pescadores, Jesus não é porque ele opera milagres, me perdoa a expressão que eu vou usar, que nós vamos nos tornar um tanto de vagabundos. Ai, pastor, o senhor fala essas palavras, mas é verdade. Não é porque Jesus entrou na sua vida que ele operando milagres, você não vai mais trabalhar, ou não vai mais cuidar da sua saúde. Ao contrário, aí que isso tem que multiplicar em você. Você se converteu, você tem que trabalhar mais. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, aí que você tem que cuidar muito mais da sua saúde. Afinal, agora você aprendeu que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Ah, mas eu creio em milagres, pastor. Eu também creio, e é bom que todos creiamos em milagres. Mas a parte que nos cabe tem que ser feita. E esses homens trabalharam a noite inteira. Trabalharam, estavam lá, como se diz, buscando o pão de cada dia. Nesse caso, o peixe de cada dia. Eles tinham que pescar, de manhã cedo eles iam
a juntar os peixes, iam fazer a seleção dos peixes, iam vender os peixes para levantar dinheiro e sustentarem suas famílias. Eram muitas famílias que dependiam. E Jesus chega nesse contexto. Por isso que eu falei mais cedo, Jesus pode operar o grande milagre nos encontrando, trabalhando, vivendo o nosso cotidiano. Senhora, cuidando da sua casa e dos seus filhos. O Senhor no seu trabalho braçal. Trabalho de pescador era um trabalho braçal. Jogar a rede, puxar a rede, ir para o alto mar, enfrentar a tempestade, ver riscos. Era um trabalho pesado. E Jesus então vai. Ele está ali promovendo um grande avivamento, pessoas querendo ouvir a palavra, e ele chega e ele viu esses barcos e esses pescadores. Jesus sempre vê gente trabalhadora. Jesus sempre vai atentar mais para pessoas dedicadas, para pessoas esforçadas. Eu estava lendo essa madrugada o Salmo 89, lá pelo verso 19 mais ou menos, está escrito assim: socorri um que é esforçado. É o nosso Deus, Ele atenta para os esforçados. Você veja, tinha tanta gente ali apertando para ouvir a palavra, mas os olhos de Jesus se voltaram para aqueles homens que tinham trabalhado a noite inteira e que estavam limpando as redes, lavando as redes, frustrados porque a pesca não tinha sido muito boa. Aí Jesus entra num dos barcos, que é o de Simão Pedro, ou era o de Simão Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Jesus usou o barco de Pedro como uma plataforma, ali um púlpito improvisado. As pessoas ficaram na beira da praia, e a sabedoria do mestre, não é? Precisamos comentar, foi feita ali uma concha acústica natural. Jesus no barco, dentro d'água, as pessoas sentadas na areia, e Jesus pregou. Eu imagino, certo? Opinião minha, que Jesus pregou muito. Jesus não ia fazer uma pregação de 10, 15, 20 minutos, do tipo daqueles pastores que não têm inspiração. Jesus deve ter explanado, tomou um assunto, possivelmente Jesus falou algo sobre ser esforçado, trabalhar, lutar, persistir, não desanimar, que Deus atenta para aquele que é esforçado. E quando Jesus termina a pregação, versículo 4, sei lá, 1, 2, 3 horas depois, talvez já lá pelas 9 e 10 horas da manhã, Jesus olha para Simão, afinal de contas é no barco de Simão que Jesus está, e diz: volte ao mar e lançai as vossas redes para pescar. Pedro, volta lá, vai lá pescar, volta lá para o seu trabalho. Aí o Pedro com um pouquinho, o Pedro sempre tinha que fazer um comentário, às vezes era bom, às vezes não. Nesse caso aqui eu acho que foi válido. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, como se Jesus não soubesse, como se Jesus não soubesse do seu trabalho, da sua dedicação, do marido que o Senhor tem sido para a sua esposa, do pai que o Senhor tem sido para os seus filhos, da esposa que a senhora tem sido ao seu marido, da mãe que a senhora tem sido aos seus filhos. Jesus sabe tudo. Se você quiser falar também, se isso te ajuda na sua oração, não tem problema. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Nosso resultado não foi o que nós esperávamos. E quem sabe tem sido assim a nossa vida, a minha, a sua. O trabalho, a proporção do nosso trabalho não é recompensada pelo salário que a gente recebe. A gente trabalha muito mais do que ganha, a gente faz muito mais, quem sabe incorrendo naquela palavra, semeamos muito e colhemos pouco. E o Pedro fala isso para Jesus. Mas agora, porque mandas, porque tu deste a tua palavra, lançarei a rede. Eu vou, o Senhor está me dando uma palavra, eu estou cansado, sem dormir, a noite inteira trabalhando, mas eu vou, eu tenho a tua palavra.
E fazendo assim, veja, um grande milagre acontece nas nossas vidas de forma inesperada, quando nós estamos fielmente trabalhando, cumprindo as nossas obrigações, quando as coisas não estão indo bem, quando o resultado não é aquele que nós esperamos. Mas o grande agente sempre é a palavra de Jesus. É a inspiração que Jesus lhe dá. Isso vale para a salvação, isso vale para as finanças. Aqui tem um contexto, pelo menos num primeiro momento, financeiro. Depois você vai ver que a coisa é espiritual, é mais do que pedimos ou pensamos. Mas vale para qualquer área da vida. De você ser uma pessoa batalhadora, trabalhando, sem muito resultado, sem muita colheita na proporção do que se semeia, mas de repente Jesus vem, você ouve, você presta atenção, você recebe dele uma palavra e vai. E aí vai e volta de novo, e persevera, e permanece, continua. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, que não tinha ido. O outro barco e os outros companheiros não tinham ido. Talvez o Pedro falou, não, eu vou sozinho, não vai ser... Ainda que eu pesque alguma coisa, vejo que a expectativa dele não era tão grande. E assim é bom também, porque os milagres de Deus sempre estão para além das nossas expectativas e eles são para compartilhar, porque encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Teve peixe para todo mundo, tem cura para todos, tem milagre para todos, tem salvação para você e para os seus. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, Pedro, e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Espanto, aquele impressionamento de uma obra tão linda, tão magnífica, que levou Pedro e os demais aos pés de Jesus. Por quê? Porque eles admitiram a grandeza daquela obra. O que Deus tem feito na minha, na sua, nas nossas vidas, também deve levar-nos aos pés dele. Se Deus tem te salvado, se Deus tem te prosperado, pastor do céu, eu tenho ganhado muito dinheiro, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, eu nunca estive tão bem empregado, eu nunca tive uma condição financeira tão boa quanto essa que eu tenho hoje. Então caia aos pés de Jesus. Porque quando a nossa pesca tem sido maravilhosa, nós temos que ir aos pés de Jesus. Se a tua família tem sido salva, vá aos pés de Jesus. Se o senhor é um pastor, líder de uma denominação, pastor de uma igreja local, e tem vindo muitas vidas, muitas almas, caia aos pés de Jesus. A gente pode perder grandes milagres, ou fluxo desses grandes milagres, ou a unção para continuarmos sendo grandes pescadores, seja qual for a área, se nós não cairmos aos pés de Jesus. Porque olha o que aconteceu quando Pedro caiu aos pés de Jesus, e disse Jesus a Simão, não tenha medo, de agora em diante serás pescador de homens. Ele foi promovido a um pescador de vidas, de almas, algo muito mais nobre do que somente pescar peixes. E ele estava, a partir daquele dia, capacitado, ungido para ter sucesso naquele empreendimento. Quando o Senhor operar um grande milagre na sua vida, ou se Ele já operou, quando Ele operar, ou se Ele já operou, caia aos pés dEle. Aí você vai ser promovido para continuar sendo um pescador. Alguém que vai ter grandes pescas, grandes colheitas, grandes resultados.
e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aí eles foram promovidos. E aqui começa a história dos apóstolos, um outro estágio da vida desses homens. Essa é uma história que a gente conta um outro dia. Mas guarde essa última lição. Grandes milagres podem ser também final de um ciclo e o início de um outro ciclo, muito maior, inesperado, tal qual o grande milagre que aconteceu. Amém?